Nós vamos abordar agora o conteúdo proposto por outros dois pensadores alemães que teve um impacto gigantesco no século XIX na análise da sociedade, principalmente na sociedade pós-revolução industrial. Nós estamos falando de Karl Marx, estamos falando de Friedrich Engels. Tanto Marx quanto Engels, Karl Marx nasceu no ano de 1818, morreu no ano de 1883, e Engels nasceu no ano de 1820 e morreu no ano de 1895. São dois pensadores que trabalharam juntos, desenvolveram um conteúdo relacionado à análise da sociedade da sua época juntos, escreveram um livro inicial chamado O Manifesto Comunista. E eles têm um pensamento que vem a cada vez mais dentro da contemporaneidade, ganhando espaço de análise e de estudo, Para esses filósofos, tanto Marx quanto Engels, a sociedade humana primitiva, ela era uma sociedade sem classes e sem Estado, Então, Thomas Hobbes fala que o homem natural é um homem violento, o homem, lobo do homem, é o proposto de guerra de todos contra todos. O homem em estado de liberdade de John Locke é um homem que vivia em estado de natureza livre, e é justamente o Estado que garante essa liberdade e também a propriedade privada. O homem em estado de natureza de Rousseau é um homem bom, é o bom selvagem, e é justamente a sociedade e a civilidade que vai corromper esse homem natural. Já Karl Marx e Engels, eles abordam que a sociedade primitiva, ou o ser humano primitivo em estado de natureza, era uma sociedade que não tinha classes e também não era organizada em Estado, Era uma sociedade que não era organizada em Estado. Ou seja, nessa sociedade pré-civilizada, vamos dizer assim, as funções administrativas, elas eram exercidas pelo conjunto de membros da comunidade, Então, se você pega uma comunidade um pouco mais primitiva, você percebe que existe um governo conjunto, nos clãs, nas tribos, nos aborígenes, sempre o governo, essas funções de liderança são divididas entre os membros dessa comunidade, vamos dizer assim, na linguagem de hoje seria um colegiado dos anciãos, os mais velhos, Em um determinado estágio do desenvolvimento histórico das sociedades humanas, essas funções que antigamente eram exercidas pelos membros da comunidade, essas funções administrativas que eram formadas e desenvolvidas pelo trabalho de um conjunto dessa comunidade, acaba tornando-se privativas a um grupo separado de pessoas, Ou seja, aquilo que era dividido em conjunto pelos demais, principalmente entre os mais velhos, pelos líderes de família, pelos cabeças de família, passa agora, em um determinado momento, a pertencer a um grupo específico e separado de pessoas. Esse grupo separado de pessoas, dentro dessa perspectiva de Karl Marx e de Engels, eles vão afirmar que é esse grupo que detinha força para impor normas e organização à vida coletiva. Ou seja, teria sido justamente através desse núcleo de pessoas, desse grupo de pessoas separado, que se desenvolveu o Estado. Então, o que seria a perspectiva do Estado para Karl Marx e Engels? É justamente o surgimento de um grupo separado de pessoas que começa a determinar para os outros, justamente através da força, a imposição de normas e a organização da vida coletiva. Ou seja, isso teria ocorrido em certo momento de desenvolvimento econômico em que surgiram também as desigualdades de classes e os conflitos, principalmente entre exploradores e explorados, vamos dizer assim,
Ou seja, o papel do Estado, então, ele teria sido o de amortecer o choque desses conflitos, né? De ser um intermediador desses conflitos, né? Evita uma luta direta, como diria Hobbes, de uma guerra de todos contra todos, né? É justamente o Estado que vai evitar essa luta direta, esse conflito direto entre essas classes que são antagônicas, classes desiguais que surgiu a partir do desenvolvimento da economia, né, que de um lado estão grupos explorados, do outro lado os exploradores, né? Ou seja, até aqui a gente não está muito longe do Estado liberal proposto por John Locke, por exemplo, né? Mas, de acordo com o que escreveu Engels, né, no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele afirma que, embora o Estado tenha nascido da necessidade de conter esses antagonismos, né, dessas desigualdades, desses conflitos entre explorados e exploradores, o Estado nasceu também no meio de um conflito, e por isso ele acabou sendo sempre representado pela classe mais poderosa. Ou seja, o Estado passa a ser representado por aquela classe, né, que tinha força para reprimir a classe dominada, né? Então, o Estado surge justamente dentro de um conflito, e ele é o resultado de um conflito onde é justamente dentre essas classes desiguais, explorados e exploradores, quem vai deter o poder do Estado vão ser os exploradores, que vão impor, que vão reprimir a classe dominada, que seriam os escravos na antiguidade, os servos camponeses no feudalismo e os trabalhadores assalariados no capitalismo. Então, ele vai fazer uma análise histórica, por isso que é chamado de materialismo histórico. É uma análise histórica onde se percebe esse conflito de classes, desde a antiguidade, onde existe os superiores e inferiores, onde existe os senhores e os escravos, né, dentro do período antigo. No período medieval, nós teríamos aí os servos e camponeses no feudalismo, que são a classe dominada pelos nobres, pelos reis, né, pelos senhores feudais. E nós temos agora, no período moderno, os trabalhadores assalariados do capitalismo, que são dominados e explorados pelos burgueses donos do capital. Então, é uma análise justamente sobre a identificação desse conflito entre essas duas classes, explorados e exploradores, através da história da humanidade, né? Ou seja, é nesse sentido que Marx e Engels concebem o Estado atuando geralmente como um instrumento do domínio de classe. Então, dentro dessa perspectiva de Marx e Engels, o Estado é ele que atua para justamente dominar uma determinada classe, né? Para que a gente possa entender um pouco, vamos aos exemplos, né? Por exemplo, na sociedade capitalista, o domínio de classe se identificaria diretamente com a proteção da propriedade privada dos que possuem, né? Contrariando os interessados, uma vez que Marx e Engels eles fazem essa análise histórica, né, desde os escravos da antiguidade, os servos camponeses do feudalismo e os trabalhadores assalariados no capitalismo, então eles afirmam que é justamente dentro dessa análise em que o Estado surge para amenizar esses conflitos entre essas classes, né? Na sociedade capitalista, por exemplo, o domínio de classe se identificaria diretamente com a proteção da propriedade privada, né, de quem possui, é claro. E é justamente a proteção da propriedade privada que vai contrariar os interesses daqueles que não têm propriedade, né? Então, ou seja, o Estado vai atuar como intermediador de conflito entre aqueles que têm propriedade privada e aqueles que não têm propriedade privada. Proteger a propriedade privada capitalista implica, então, em preservar as relações sociais, as normas jurídicas, a segurança também dos proprietários burgueses, né? Então, a
A função do Estado, na perspectiva de Marx e de Engels, seria justamente a proteção da propriedade privada, o que acentua a desigualdade social e que mostra justamente uma tendência do Estado em privilegiar uma classe, dominadores, em detrimento da outra classe, os dominados. Essa concepção de Estado como instrumento de dominação de uma classe sobre a outra estabelece uma relação entre as condições materiais de existência de determinada sociedade e também a forma do Estado que ela adota. Ou seja, o Estado é determinado pela estrutura social de modo a atender às demandas específicas de uma dada forma de sociabilidade, garantindo que essa forma de sociabilidade se mantenha, né? Então, essa seria uma das funções, né, do Estado, né? As relações do Estado, né? A forma com que o Estado ele se determina como uma estrutura social. O que isso significaria dizer nas palavras do próprio Marx, né? Isso significa que o Estado só é necessário devido ao caráter antissocial desta vida civil, né? Por exemplo, o Estado ele existe para administrar os problemas causados pela forma antissocial, ou seja, desigual e excludente, da sociedade civil, e só poderia deixar de existir quando a sociedade também não fosse mais divididas em classes antagônicas. Ou seja, o Estado, né, a supressão do Estado, a inexistência do Estado só seria possível se não houvesse essa divisão de classes tão antagônicas entre explorados e exploradores, né? Então, o Estado ele existe para administrar esses problemas de forma de desigualdade, de exclusão da sociedade civil. De certa forma, tanto Marx e Engels, eles vão se diferenciar de todos os outros autores anteriores que eles, porque a sua crítica ao Estado não visava atingir uma ou outra forma de Estado, mas, de uma certa forma, a essência mesmo do Estado, né? De qualquer Estado, né? O Estado, para eles, se originam exatamente das insuficiências de uma sociedade em realizar em si mesma de forma concreta os ideais universalistas, né? Ou seja, em garantir em sua dinâmica a igualdade de condições sociais. Portanto, o Estado ele nasce da desigualdade para manter a desigualdade, né? Então, essa é a crítica de Marx e de Hegel, né? Ou seja, o Estado ele surge justamente pela falta de condições de uma sociedade em realizar em si mesma de forma correta, de uma forma universal, que garanta a dinâmica de igualdade entre as condições sociais, ou seja, que todos possam ter as mesmas oportunidades, que todos sejam tratados iguais, que todos tenham as mesmas condições, né? Que não haja uma discrepância entre classes sociais, né? Que não haja uma classe superior e uma outra inferior, né? Ou seja, o Estado então ele nasce para gerir a desigualdade, ele nasce porque existe uma desigualdade, porque ele nasce porque existe conflito a partir dessa desigualdade entre essas classes, e ele não somente nasce para tentar administrar esse conflito, mas ele acaba de uma certa forma, em razão de quem controla o Estado,